A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria eu venho por um dia mais fazer a leitura da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento. E hoje nós vamos fazer a leitura de Levíticos, o Antigo Testamento, do capítulo de número 9 e o capítulo de número 10, tá? E no vídeo acima faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, do versículo de número 22 ao versículo de número 47. Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada no Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide seus amigos e irmãos para participar conosco dessa leitura diária na opção Convidar Amigos que tem na própria página. Clica nessa opção, seleciona seus amigos e envia o convite e com certeza todos que se proporem a ler vão ouvir a voz de Deus e serem transformados pelo poder da palavra. Amém? Vamos iniciar então a leitura a partir do versículo de número 1, no capítulo 9 de Levíticos, tá? Vai falar sobre quando Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro, um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesse, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado, e o teu holocausto faze de expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o seu dedo no sangue e pôs sobre as pontas do altar. Mas o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com o fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo, o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares e a sua mão encheu dela. Então queimou-a sobre o altar além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1, vai falar sobre Nadab e Abiú são fulminados, essa ocasião, tá? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eliazer e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venham grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Versículo de número 8 vai falar sobre os sacerdotes e as bebidas alcoólicas. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação. Ou melhor, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, a Eliazer e a Tamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restantes das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada, o peito da oferta movida, trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e viu que já fora queimada. Portanto, indignou-se grandemente contra Eliazer e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devieis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje oferecerão a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederão. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, foi aceito aos
seus olhos. Amém? Veja agora no vídeo acima, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, versículo de número 22, até o versículo de número 47. Tá? Deus abençoe e veja essa passagem aqui acima, em nome de Jesus. Paz.